acho que o diferencial da minha aprovação foi duas coisas: organização e disciplina. Por quê? Você precisa de um planejamento para dar conta de todos os assuntos do Enem. Você precisa de um guia que te faça não deixar certas matérias de lado e que não te faça, sei lá, estudar aquelas que você tem mais facilidade ou que você mais gosta e deixar algumas outras de fora. E disciplina, porque você pode ser a pessoa que mais ama estudar no mundo. Vai chegar uma hora que você vai estar cansado, vai chegar uma hora que você está saturado e você precisa estudar. Então, assim, você tem que ter aquele objetivo, aquele foco muito claro. Eu quero isso. Então, eu tenho que sair da minha zona de conforto e correr atrás. E como é que isso funciona na prática? Pelo menos pra mim funcionou assim. Eu odiava fazer redação. Pra mim era a minha maior dificuldade, de verdade. Só que assim, eu tinha um cronograma semanal e eu lembro que era quarta-feira à tarde. Toda quarta-feira à tarde tinha lá um espaço dedicado pra fazer uma redação. E eu me comprometi a fazer pelo menos uma redação por semana. Tipo, eu tinha isso como meta e eu tinha que fazer. Chegava quarta-feira, eu já ficava tipo, meu Deus, hoje é dia de fazer redação. Odiava. Mas eu ia lá e fazia, né? Porque eu tinha que fazer. Porque eu me comprometi a isso, porque era o meu objetivo. E o resultado foi que chegou no Enem e eu tirei 980. E com certeza isso foi o que colocou minha nota lá em cima e me fez estar onde eu tô hoje. O que é que eu acho que foi essencial no processo de passar no vestibular? E eu acho que são duas coisas. Primeiro, o autoconhecimento, né? Eu sempre fui um aluno de estudar apenas no colégio. Então eu ia, prestava muita atenção na aula e, pra ser bem franco, não estudava em casa. Eu comecei a estudar em casa realmente, assim, com mais ritmo a partir de setembro do meu terceiro ano. Até porque eu não pensava em fazer medicina, então eu pensava em engenharia, até consegui passar em engenharia, mas no final do terceiro ano eu acabei entendendo que engenharia não era muito pra mim, e então eu precisava começar a estudar em casa já, e foi o que eu tive que fazer no primeiro ano que eu tentei, depois do terceiro ano. Então eu tive que começar a estudar em casa e eu não tinha o ritmo que muitas pessoas já tinham de fazer centenas de questões por dia, e eu basicamente tive que aprender a saber meus próprios limites. E eu acho que isso é muito importante, já que você perde um pouco da eficácia se você faz, por exemplo, 400 questões seguidas. Então eu fazia uma quantidade de questões, fazia as pausas, me conhecia, sabia o que eu precisava, quanto de questões que eu precisava fazer, sabia a forma com que eu precisava estudar. Então eu prestava muita atenção nas aulas dos cursos de isolada que eu fazia, e quando chegava em casa eu já tinha todo o conteúdo teórico, as aulas eram sempre muito boas, e eu basicamente fazia questões. Então fazia questão, caso fosse necessário, eu olhava o comentário de uma questão que eventualmente eu errei, ou que eu acho que o conteúdo não ficou muito bem esclarecido. E é isso, o conhecimento de saber quantas questões eu fazia por dia, de não ultrapassar meus limites, até porque não adianta nada. Fazer 400 questões e chegar nas últimas 50 e errar 80% das questões, porque eu já estou cansado e já perdi aquela eficácia que a gente tem no começo, né? Então isso é péssimo, isso frustraria tanto a mim, porque eu ia olhar as questões e pensar que eu nunca ia passar, porque eu estava errando tudo, e sendo que se eu tivesse descansado um pouco no processo, vou assistir um vídeo no YouTube, vou fazer um lanche e dar uma pausa de meia hora, uma hora, eu poderia acertar as questões tranquilamente. E segundo, foi não deixar de curtir a vida. Assim, eu vejo que tem muitas pessoas que pensam, não, para passar em medicina eu tenho que ficar estudando, porque foi assim que tal pessoa passou. Mas não funciona para todo mundo, então soma até um pouco com a parte do autoconhecimento. É essencial, eu saía com meus amigos, eu não deixei de jogar videogame, eu não deixei de assistir vídeo no YouTube, enfim, eu namorava na época também, namoro ainda com a mesma pessoa, enfim. Então não deixei de sair com minha namorada, não deixei de sair com meus amigos, e eu acho que isso é fundamental, a gente não pode jogar fora um ano da nossa vida para passar no vestibular. Enfim, eu acho que tudo isso é essencial para a gente manter a cabeça limpa e poder focar no vestibular, porque se a gente ficar estressado, não vai dar. Eu acho que o diferencial para eu ter sido aprovado no Enem não CISAL Caracas. foi entender o estilo de cada prova. Fazer muitas questões e simulados que tenham a ver com a maneira como as questões abordam os assuntos. Isso vai ajudar muito, principalmente se você não tiver com tempo de terminar a prova. Então, no Enem,
eu não consegui fazer 7 questões, se eu não me engano, de matemática, mas eu sabia de algum raciocínio já, de muito costume de ter visto aquele estilo de questão, e eu consegui eliminar alguns quesitos. Então, dessas 7, eu acertei, se eu não me engano, 3 ou 4 no chute, porque eu sabia que estava entre 2 alternativas ali, mesmo sem ter anotado nada, sem ter feito cálculo e tudo mais. Então, é muito importante você ter essa prática de fazer simulados e fazer questões do estilo da prova que você vai fazer. Então, sempre veio naturalmente pra mim estudar muito, porque eu sempre estudei muito desde que eu era pequenininha. Então, no terceiro ano, não foi uma grande mudança na minha rotina, sabe? Era um ano que tinha muita pressão pra passar, mas eu sentia que as pessoas exageravam muito, não sabiam diferenciar o momento de descansar e o momento de estudar. E eu tive essa fase também, mas eu sabia muito o meu limite, porque eu me conhecia, de tanto que eu já era acostumada da minha rotina. Também, eu sentia que as pessoas se esforçavam muito em isolada e esqueciam de estudar as coisas do colégio, e eu achava que o colégio direcionava bem, sabe? Não ficar sentindo todo dia fazendo uma coisa diferente e tendo as aulas do colégio. Então, eu gostava de ter menos aulas e ter mais tempo para me dedicar em casa e poder estudar direitinho. Então, acho que foi isso, e também o fato de eu ter essa minha calma, porque eu já tinha a rotina e era acostumada. Acho que foi isso. É um grande clichê, perdão, mas é a verdade. Pra mim, foi me permitir sair da minha zona de conforto. Então foi entender qual era o melhor método de estudos pra mim, que não era o método de estudos mais confortável a princípio, não era o mais perto de casa, não era o mais barato, e também começar a fazer mais questões. Eu acho que eu evitava fazer muito exercício no início, porque eu tinha medo tinha, sei lá, uma aflição de ver os meus erros nos exercícios. E acaba que é ali que a gente aprende mais, porque a gente acaba fixando os erros, é ali que a gente consegue entender também quais são as nossas falhas, no que é que a gente precisa aprofundar um pouco mais na teoria. E eu sempre gostei muito de ficar presa só na teoria. Então eu perdia muito tempo com aula teórica. Então acho que foi isso, aprender a sair da minha zona de conforto e enfrentar todas essas coisas que me deixavam desconfortável, mas que na verdade eram melhor pra mim, pra que eu passasse e finalmente passei. Olha, o que eu realmente acho que fez a diferença para que eu passasse foi ter focado em questão e basicamente utilizando elas como métrica. Deixei um pouco de lado a teoria, focava realmente em o professor passou um assunto, eu ia fazer de 60 a 100 questões disso e, dependendo da quantidade de erros e acertos, eu ia conferindo de novo a teoria ou deixava um pouco para lá para revisar depois. Basicamente é uma matéria que eu fui muito bem, então eu já estava ok, estou sabendo desse assunto. Uma matéria que eu errei mais, aí eu não, vou parar, tem alguma coisa errada com a teoria e olhar lá a resposta da questão para ver como é que era o raciocínio e com o tempo ia pegando, porque querendo ou não o Enem é uma prova muito mecanizada, você já tem um modelo lá pronto de questão com enunciado e você vai basicamente repetir até seu cérebro ficar acostumado com aquele modelo. Então, algo que eu acho que foi essencial para minha aprovação foi a disciplina e a constância, que eu acredito ser um elemento comum entre os aprovados. Não existe feriado, não existe carnaval, você estuda todos os dias até o dia da prova. Mas é claro que não é qualquer tipo de estudo, você vai realmente fazer algo com qualidade, então você vai focar naquilo e não vai ficar pensando, sei lá, em outras coisas que você quer fazer, não vai ficar pensando que você quer sair, que você quer se divertir, porque é um sacrifício que você faz pensando no longo prazo, né? Então, acredito que foi isso. E algo muito bom que eu fazia também era que quando eu me sentia saturada, e realmente vez por outra você se sente desse jeito, eu parava um dia inteiro e ficava sem estudar, sem pensar em estudo. Então eu passava o dia todo na cama vendo filme. Claro que isso aconteceu, sei lá, pouquíssimas vezes. Não é a regra, né? É pra ser a exceção. Então acho que essa constância é muito importante. Bom, acho que o principal diferencial é que eu gostava muito de fazer questões. Então, quando o professor iniciava um assunto, eu já ia lá no livro e ficava fazendo questões, principalmente de nível superior ao Enem. Eu acho que isso contribui muito para você treinar uma qualidade melhor nas questões e aprender mais um assunto. E eu utilizava isso muito porque eu nunca fui de estudar muito em casa, então eu precisava aproveitar ao máximo o tempo que eu estava lá no colégio, e isso me ajudava a tanto absorver o assunto quanto treinar nas abordagens que eram feitas sobre ele nas provas. Eu acho que meu diferencial foi priorizar muito matemática e redação, mas principalmente matemática. Eu tava sempre fazendo questão de matemática, tipo, qualquer tempinho livre que eu tinha, eu tava fazendo questão de matemática, entre uma aula e outra,
ou até antes de começar alguma aula, normalmente eu tava fazendo questões de matemática e tava sempre tirando dúvida. Então, tipo, toda quarta de manhã eu tava no plantão de dúvidas, já isolada. Acho que também fazer questão de outras matérias também é muito importante, mas eu acho que matemática como TRI ajuda a subir muito a nota, então focar em matemática e em redação, acho que foi o que me ajudou a ser aprovada.